Olá, bem-vindo ao Morar 360, seu podcast na TV. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Carlos Eduardo Alves de Queiroz, que é o presidente do Sindicom, que é o sindicato que representa os condomínios comerciais, residenciais, mistos, representa inclusive shopping. Você sabia que shopping também é condomínio? Pois é, o papo hoje está bem interessante. Dr. Carlos fica em Belo Horizonte, mas está em Governador Valadares, nos dando aí a honra da presença aqui. Então a gente vai começar, ninguém melhor do que ele, para nos falar o que é o Sindicom. Bem-vindo, Dr. Carlos. Olá, Cleusi, muito obrigado pelo convite, a você e a todos os seus telespectadores, né? É uma honra estar aqui. O Sindicom MG é o Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Misto de Minas Gerais. Nós estamos presentes em mais de 800 cidades no estado. E o Sindicato dos Condomínios, a gente faz as negociações, né, que são as CCT, Convenções Coletivas de Trabalho. Mas, dos à parte hotéis e shoppings, a gente faz um adendo, porque tem algumas funções diferenciadas, né, que não se tem no condomínio comum. Então, é neste sentido que existe o Sindicom. A gente geralmente relaciona sindicato a um órgão mais restrito, mais fechado, né? Mas não é, na verdade, ele é interessante e necessário, né? É interessante e necessário. Olha, para você ver, o Sindicom ele foi fundado pelo Elton Donato Nascimento, que era um publicitário. Né? Esse ano fizemos 37 anos e o que ele fez? Ele falou o seguinte, à época: todas as categorias têm um representante para negociar. Chega a esta época, se é uma base inorganizada, ele tem que se apoiar em algum ponto para poder dar um reajuste aos seus colaboradores. Para você ter uma ideia, aqui na região nós temos inúmeras cidades, né? E hoje, a cada dia, as pessoas estão mudando para condomínio. Elas estão vivendo em condomínio, trabalhando em condomínio, tendo investimento em condomínio. Então, é uma tendência natural, ou um condomínio horizontal ou vertical. Então, neste ponto foi criado o sindicato para poder negociar não só os salários, como os benefícios, porque sempre tem aquele ponto de vista que as pessoas imaginam. O salário é alto para quem paga e baixo para quem recebe. Mas tem que ter uma regulamentação. E o Sindicom, por exemplo, ele não é fechado. Nós temos lá, nós temos orientações jurídicas. Nós não podemos dar assessoria jurídica, né? O sindicato ele é proibido de oferecer o serviço. A gente dá orientação aos condomínios, porque é lamentável muitas vezes, às vezes um desvio de função, a pessoa procura aproveitar aquele funcionário para ter uma outra atividade, e não pode. Ele foi contratado, né, naquele CNAE, que é a identificação junto ao Ministério do Trabalho, para exercer uma determinada função, e assim deve ser. Então, o que a gente faz normalmente? Procuramos saber, está tendo ação trabalhista contra condomínio? Mas onde, qual ponto, para a gente poder orientar e corrigir para evitar. Porque se você é correta com o colaborador, você não tem receio de falar que ele vai entrar na justiça. Não. É quando o condomínio não cumpre o seu dever com ele. Então é importante que você saiba que esse programa hoje, ele não é só para quem mora ou para síndicos, não. É também para quem trabalha em condomínio. Porque muitas vezes os direitos de quem trabalha, dos empregados, eles não são observados. E aí o Sindicom, ele orienta os síndicos, os administradores e os trabalhadores também, né? Para que se cumpra o que foi estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho. Sim, porque se o condomínio, né, seja ele vertical, horizontal, ou a parte hotel, shopping, que também
é um condomínio. Se ele cumpre regularmente a convenção, não há por que se temer de uma ação trabalhista, é só cumprir. E o Sindicom, ele procura fazer essa orientação. Muitas vezes, um colaborador, ele faz contato com a gente, sendo possível, a gente dá a orientação para que não tenha barreiras. A gente é de porta aberta, a gente tem, inclusive, as nossas redes sociais, a gente procura orientar, igual você disse, não só os colaboradores, mas quem trabalha, mora, tem investimento em condomínio. É interessante. Então, nós temos 2 sindicatos. O sindicato patronal, que ainda na minha velha guarda a gente chamava de patronal, Isso. E tem o sindicato dos empregados. Isso. Então, cada um defendendo aí o seu lado. E aí chega-se no equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é através dos 2 sindicatos que avaliam as propostas e vê o que é possível de um lado, o que é possível do outro. Certo, inclusive quando você chega à negociação final, esta convenção coletiva, ela vai ao Ministério do Trabalho para homologação. Ela tem que estar, ela não pode extrapolar. Você tem que fazer uma negociação coerente dentro da lei para que nenhuma das partes se sinta prejudicada, porque se você colocar ao convencionado com o legislado e começa... Não existe. Tem que estar dentro da lei para evitar qualquer tipo de questionamento depois judicial. Então, por isso é que tem os 2 sindicatos, dos colaboradores e do patronal. Realmente existe, né? Existe isso e a gente procura sempre orientar. Gente, seja cumpridor da convenção coletiva para evitar qualquer tipo de aborrecimento futuro. E quais seriam os principais problemas ou os principais entraves? Muitas vezes, o que ocorre? Hoje, o Brasil tem uma carga tributária bem expressiva em relação a outros, assim, tem esse entendimento. Alguns condomínios querem colocar diarista, aquela pessoa que presta serviço esporádico no prédio. A gente orienta que isto, por exemplo, é um risco. O funcionário, ele presta serviço ali durante um grande período, sem nenhum respaldo, e se ele tiver um acidente? Todos respondem. Fica mais barato pagar? Não. Se quer ter um colaborador, seja correto, para evitar esse tipo de problema. É exemplo disso que nós falamos. Se a pessoa, ela tem uma pessoa que presta serviço esporádico e se venha a ter um acidente, todos vão responder. Um desvio de função. Já que ele está fazendo isso, ele possa fazer aquilo, né? Não generalizar, né? Exemplificando. Então, não se pode levar por esse caminho. É sempre importante cumprir a convenção. Se foi negociado um benefício para o funcionário, cumpra-se para evitar problema. Hoje nós temos uma média de quantas pessoas trabalham em condomínio, dentro desse ambiente condominial? E aqui na região, nós temos várias cidades, que aqui, inclusive, é uma base nossa, né? Nós negociamos aqui com o sindicato dos colaboradores. Nós não temos aqui, às vezes, você olhando de um certo ponto, você vê inúmeros condomínios. Mas em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos hoje mais de 25 mil colaboradores. Hoje, chegando em torno de 30 mil prédios. Aqui, por exemplo, nós não temos ainda um levantamento tão fiel. Uns falam que tem menos de 1.000 condomínios. Agora, você tem o faxineiro, você tem o porteiro, você tem o zelador, tem aquela pessoa que cuida do jardim. E o condomínio, ele agrega um número muito expressivo de profissionais. Por exemplo, tem os prestadores de serviços, né, que a gente orienta, olha, se tem um prestador de serviço, vai lavar uma caixa d'água, vai cuidar do jardim, de um portão eletrônico, procure cumprir para evitar problema. É muita gente trabalhando e eu costumo dizer que, assim, condomínio ainda é invisível para muita gente, que a gente olha para um prédio e não imagina o quão complexo ele é, em termos principalmente legais, de pessoas e de trabalhadores. Olha para você ver, muitas vezes as pessoas se interpretam, o elevador travou, chama o porteiro. Não, tem que chamar o técnico. Mas chama o zelador. Não, tem que chamar o profissional da área de elevador. Tem alguma coisa para remover muito? Não.
Então, o sindicato, ele procura orientar bem, porque, igual você disse, as pessoas, às vezes, ela não têm aquela visão da complexidade de um condomínio, né? Então, ela tem que ver que o condomínio ele envolve uma gama grande de profissionais e tem uma convenção a ser cumprida. Por isso que, se é um prestador de serviço externo, ele tem que ter um contrato, a gente orienta, ele não está na nossa categoria, mas orientamos para que o condomínio ele faça um contrato com aquele prestador de serviço, que se caso ocorra alguma coisa, ele tem que estar acobertado. Agora, eu sempre vejo, tem uma questão que é sobre o condomínio, ele aderir, ele se associar ao sindicato ou não se associar. Mas esse assunto a gente traz daqui a pouco, de volta aqui, é rapidinho o intervalo, a gente promete que é rápido. Estamos de volta com o Morar 360, aqui recebendo hoje o presidente do sindicato, o Sindicom, que é o sindicato dos condomínios de Minas Gerais, sindicato dos condomínios comerciais, residenciais, mistos e até de aparte hotéis. Eu converso com o Dr. Carlos Queiroz, que está aqui nos prestigiando. Qual que é a vantagem ou benefício de se associar ao sindicato? Você tem a vantagem que a gente negocia a CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, e ali ela tem uma série de coisas que às vezes algumas pessoas têm dificuldade na interpretação. Não que seja por um linguajar mais comum possível, que é para atingir todo o público de condomínio, que da mesma forma que tem um condomínio de alto luxo, tem um condomínio que mora ali a pessoa aposentada, que quer mais segurança, e ela muda-se para um condomínio, mas tem dúvida na interpretação. A vantagem de associar-se ao sindicato é que você tem ali toda a orientação jurídica. Tem toda uma estrutura ali já, né, preparada para os síndicos, para as administradoras também, para todo mundo. Falou de condomínio, você tem um respaldo ali, né? Você tem quem representa aquela categoria. Tem. Qual que é a grande vantagem? As pessoas que precisam do apoio. E o que ocorre? Muitas vezes a pessoa que quer uma orientação sobre a convenção para poder administrar, né, conduzir os seus colaboradores, mas não quer contribuir com a categoria que os representa. Para poder ter essa orientação, você precisa de estar ligado. E o Sindicom MG, o que ele faz? Você tem uma estrutura por detrás que ela tem que ser mantida e fazer a orientação a todos os condomínios. Então, por isso que é importante. É uma taxa uma vez por ano. E é uma taxa baixa. Olha, chega a ser irrisório, porque o custo de um sindicato patronal ele é muito baixo. Nós temos lá o pessoal para orientar na parte trabalhista, nós temos a pessoa para poder orientar sobre a convenção. Então, o custo é muito baixo e a taxa também. E dá um respaldo imenso a todos os condomínios. Então, por isso que é importante a pessoa estar associada ao Sindicom. E lá em Belo Horizonte, uma vez por ano, por exemplo, nós já tivemos pessoa aqui da região leste, lá, o dia do síndico. Sim. O dia do síndico, por exemplo, nós colocamos palestrantes dos mais diferentes pontos do Brasil para levar novidades aos condomínios. E nós reunimos ali em torno de 600 síndicos a custo zero, com café da manhã, um almoço e tudo, só para poder passarmos conhecimento. Tivemos a honra da doutora Cleusiane estar presente com a gente, nos abrilhantando lá. Nossa, é um privilégio, viu? E é interessante, o senhor tocou num ponto interessante, que não são só síndicos. Os síndicos de Minas inteiro estavam lá, mas os palestrantes são palestrantes nacionais e até com referência internacional. Nós já tivemos e temos. A começar, né, a gente já teve vários, mas e aí é que eu pergunto, doutor Carlos, muitas vezes a gente, no interior, a gente não tem a noção ainda, não despertou para esse lado da profissionalização dos condomínios.
E aí não dá mais a era do síndico voluntário, o síndico espontâneo, ele já passou, porque hoje as obrigações elas estão muito presentes na nossa vida. Certo. E essa é uma visão que às vezes eu falo para você, síndico, para você que trabalha em administradora, que trabalha com esse segmento, que mudou. E quem não acompanhar a mudança vai ficar para trás. E o sindicato, ele nos dá, a gente do interior precisa estar bem informado das leis, do que está acontecendo no Brasil e principalmente no nosso estado. E no sindicato, através do sindicato, essa informação, ela chega. Ela chega e nós procuramos através das regionais sempre fazer alguma coisa ligado ao sindicato, igual, por exemplo, a OAB, ela tem a comissão de direito condominial e a gente sempre procura estar junto e nesses eventos convidar pessoas ligadas a condomínio para poder se inteirar dos assuntos, porque não basta esse síndico voluntário, realmente o síndico ainda não é uma profissão, ainda não tem vários projetos em andamento, mas não é uma profissão, mas demanda-se uma dedicação intensa, porque o síndico, o que ele faz? Ele tem que manter aquela estrutura funcionando. E ali o síndico, ele tem que ter bons colaboradores, né, em vários pontos, pessoas para ele consultar, e síndico bom não é aquele que mantém a taxa de condomínio baixa, não. É aquele que procura dar uma manutenção adequada para poder manter a valorização do seu patrimônio. É muito importante isso, inclusive, Valadares já está entrando nesse circuito aí. Nós tivemos, né, o encontro aqui de advogados sobre manutenção preventiva, né? Tem, inclusive, um projeto de lei federal e um estadual para uma manutenção periódica. E o sindicato, ele esteve presente, foi convidado a participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre esse projeto de lei, que é uma manutenção preventiva de 5 em 5 anos. Esta é a proposta, porque constrói-se um prédio e não tem, aí o funcionário, né, o sindicato, ele fala, não, o colaborador, ele não é um engenheiro, ele não é um fiscal do município nem estadual para ver as condições do prédio. Então, por isso que é importante ter uma lei específica para uma inspeção predial, igual você, por exemplo, até nós comentamos a princípio de elevador, né? Então tem que ter um profissional também para fazer uma perícia. Eu sugiro o seguinte, se o síndico aqui da região leste, ele tem, às vezes, uma dificuldade, ou mesmo uma pessoa que está morando, trabalhando, tendo atividade, né, em um condomínio, procure o CREA e os advogados especializados em condomínio, que hoje nós temos advogados especializados somente em condomínio. É igual aquele generalista, né? Ele está um pouco desatualizado, né? Porque todos os dias nós temos mudanças nos condomínios e o sindicato, ele procura, por exemplo, sempre levar novidades e colaborar quando tem ou colabora para que ocorra um evento voltado para condomínio, que as pessoas não têm ainda essa visão da importância de entender de condomínio. E o sindicato procura não só cuidar do lado dos colaboradores, como também de quem tem atividade junto aos condomínios. No início do ano, nós tivemos em elevadores praticamente 45 óbitos. Por isso que a gente fala, olha, uma perícia periódica nos elevadores é muito importante. Se o elevador ele parou de funcionar, não chama um funcionário, resgate aquela pessoa, não. Chama o técnico do elevador, né? A pessoa quer derrubar uma parede, não. O sindicato, ele sempre orienta. Olha se o prédio é autoportante, se ele é um prédio estruturado. Olha, muito interessante, gente, que assim, tanto em Belo Horizonte, né, na capital, às vezes a gente viaja o Brasil inteiro em busca da informação. E às vezes a informação está tão pertinha da gente e nem sempre a gente valoriza. Por exemplo, na semana passada, já aí no dias 10 e 11, foi realizado aí o primeiro seminário de engenharia diagnóstica de avaliação
de imóveis. Então, assim, são informações que nós precisamos, os profissionais, até quem mora em condomínio também precisa saber. Hoje eu sou moradora, amanhã, e a minha participação enquanto moradora é importante. Agora, você imagina a de síndico. Então, foram vários assuntos, vários temas que foram, né, apresentados, e nós, inclusive, tivemos aí o prazer de participar do painel Segurança Jurídica para Imóveis. Tanto eu quanto o Dr. Carlos, nós participamos desse evento, que é... E tem outros também que vão ser realizados. E Valadares também já tem o Instituto Leste Mineiro de Engenharia Civil. Então, olha só, como que um complementa o outro. E tudo, gente, falando sobre condomínio. E o senhor tocou aí numa questão também da importância da qualificação. Hoje, a gente tem uma área no direito que é dedicada ao direito condominial. Por quê? É muita coisa. Inclusive, o senhor é vice-presidente, segundo vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Condominial. Da OAB, da MG, OAB de Minas Gerais. E também diretor estadual da Associação Nacional dos Advogados Condominialistas, né? Porque nós temos uma associação, por exemplo, de advogados no Brasil que só presta serviço para condomínio. Eu sou o diretor estadual, diretor estadual aqui em Minas Gerais. E na subseção também de Minas Gerais, nós temos lá a senhora também, né, doutora? Eu estou também na ANACOM. Na ANACOM, na OAB. Na OAB, eu estou como terceira... Aliás, eu sou a vice do senhor. Isso. Nós temos o nosso presidente, que é o doutor Silvio Cupertino. Excelente. Doutora Calissani, que é a vice dele. O senhor é o segundo vice. Isso. E eu a terceira vice. Olha... O que a gente está falando isso? É para vocês entenderem que não é a questão... É como a questão do direito, a questão do condomínio, ela está escalando. Então, quando alguma coisa avança, é necessário que a gente tenha conhecimento e preparo para exercer as funções. É por isso que existe. Não é a questão da vaidade, é a questão da necessidade. E a gente, qual que é a nossa função nisso aí? É estar bem informado para repassar e garantir que tudo esteja plenamente funcionando, porque as coisas mudam. E hoje administrar não é mais fazer a rotina do condomínio. Administrar vai muito além disso e requer muito conhecimento, requer muita dedicação. E é isso que a gente faz, né? Bem colocado. Não é uma questão de vaidade, não. Porque a gente está ali envolvido em condomínio, né? Por exemplo, a gente que tem essas atividades todas, né? Junto à OAB, associação... A gente está sempre procurando as novidades para poder também transmitir às pessoas envolvidas em condomínio, que muitas vezes as pessoas ainda não tinham uma visão geral para os condomínios. Faz-se um prédio e, eu moro num prédio, trabalho num prédio, mas não vê o que está por detrás do prédio. Se você tem um problema de vizinhança, você tem um problema de uma infiltração, de uma obra irregular, de ver a infraestrutura do prédio, você tem que procurar um especialista, e nós estamos envolvidos nesta questão e convido, né, as pessoas para acompanhar os eventos voltados para condomínio, que em breve, inclusive, vamos ter outro, né? Vamos ter. Dia 23 acontece o primeiro seminário Condomínio na Prática, Decisões, Riscos e Responsabilidades, que não são apenas do síndico. Então, nós teremos aqui palestrantes sobre carro elétrico, sobre elevador, sobre a questão da economia, sobre reforma tributária, sobre a NR1, que, assim, chegou, muita gente não sabe ainda, mas ela está presente. Se tem colaborador, precisa ter aquele cuidado, porque as leis mudam, né? Mudam. E constantemente. Ontem, por exemplo, foi publicado, né, recentemente foi publicado na Bahia lá uma lei específica sobre carro elétrico, já que a senhora comentou. Então, é uma tendência
que o prédio precisa de verificar se ele tem capacidade de ter um carro elétrico. Não basta ligar na tomada, tem que ver se a energia suporta. Então, e o sindicato, ele procura orientar. Olha para você ver, a abrangência do sindicato orienta. Por exemplo, vai colocar uma tomada para carro elétrico, verifica se tem capacidade energética, porque às vezes você tem que aumentar a carga do prédio. Né? Olha para ver, e o sindicato procura dar esta orientação. Você vai fazer qualquer coisa, o sindicato procura dar essa orientação. Por isso que as pessoas, neste momento, ela tem procurado acompanhar. E aqueles que ainda não se despertaram, que procurem, né, os eventos e procure se entender, porque a cada dia os condomínios estão ficando mais complexos. Outra questão também que a gente bate muito é na questão financeira. Às vezes um erro ou falta de informação, a pessoa acaba dando um prejuízo para o condomínio e tendo prejuízo. Gestão financeira é o planejamento, porque anualmente você tem que ter o planejamento financeiro. Anualmente tem que ter as assembleias. As assembleias só podem aprovar aquilo que está no edital. E a gestão financeira é muito importante. É tão comum, infelizmente, às vezes as pessoas falam assim, o síndico desviou o dinheiro. Não, às vezes ele não desviou. Ele é desorganizado financeiramente. Ele procurou dar manutenção, mas não pegou um orçamento adequado, não pegou uma nota fiscal. Ele vai fazer uma obra, ele chama o amigo do amigo. Não tem isso, e o sindicato sempre orienta. Faça primeiro um levantamento do que há necessidade de ser feito no prédio, para depois fazer os orçamentos. E a organização, o planejamento financeiro é muito importante para um condomínio. E o sindicato sempre orienta aos condomínios ter essa organização para evitar comentários, porque cabe, inclusive, uma ação. Às vezes nós temos casos de síndico que entrou contra, às vezes, alguém porque acusou de desvio. E não foi um desvio, foi uma desorganização. Ele não é organizado. Por isso que é importante estar junto ao sindicato, procurar um profissional para orientar. E o síndico, ele tem que entender de tudo, mas entender é com o especialista. Então, hoje não é mais luxo a questão do síndico ter na sua equipe um profissional da engenharia, um profissional do direito e uma contabilidade, uma administradora boa. A gente fala o seguinte, inclusive orienta. Se você está com um problema no seu prédio, procure um especialista, um advogado especializado em condomínio. E um engenheiro para se chamar de seu. Olha, qual tempo que a pessoa poderia imaginar que um prédio precisa de uma consulta periódica de um engenheiro? Às vezes tem um pequeno vazamento, a pessoa que está sendo prejudicada fala, não, mas aqui em casa não tem nada, mas o de baixo está tendo. A conta de água está alta, é um engenheiro hidráulico para poder verificar onde está tendo, às vezes, um consumo excessivo de água, tem um vazamento. Então, o sindicato, ele desempenha um papel muito amplo. Agora, com a NR1, né, o problema entrou em vigor recente, às vezes... Dia 26 de maio. Dia 26 de maio. E as pessoas ainda não se deram conta da importância da NR1. Para quem mora no condomínio é muito fácil, porque ele não vê a estrutura que tem por trás. Mas quem trabalha, presta serviço ou é o síndico, ele é obrigado a estar bem informado. Sendo ele um morador, sendo ele um síndico voluntário ou não, sendo ele um síndico profissional ou não, ou inclusive essa denominação de síndico profissional, ela ainda causa alguma estranheza. Síndico é síndico. Síndico é síndico. E nós ainda não temos esse reconhecimento da profissão. Não tem o KNAI do síndico profissional, né? É o síndico externo. A pessoa pode ser moradora, proprietária ou não de um condomínio e gerir aquele condomínio. E é muito importante ter uma administradora, um escritório de contabilidade para poder emitir os boletos corretamente. O boleto, ele tem que ter um prazo de validade, que às vezes o condomínio, ele faz o boleto e na hora que entra na justiça, ele tem mais de 60 dias ou mais de vencido, vai lá, corre e paga, e aquele processo perde o objeto que a pessoa já quitou. Então, é muito importante ele ter uma boa orientação para evitar, às vezes, inclusive, a emissão de um boleto errôneo. E todas
toda a conta ela tem que ser através do sistema financeiro. Esse negócio de receber ali na porta já era. E para você fazer uma prestação de conta, por isso que muitas vezes o condomínio também tem igual um erro síndico que movimenta o dinheiro do condomínio na conta particular. Não pode. Inclusive tem muitos condomínios que não tem nem CNPJ. Mas é importante ter o CNPJ, ter um prestador de serviço. Procure-se alguém da contabilidade, tira-se o CNPJ para prestar conta. A movimentação financeira do condomínio, ela tem que ser em conta própria. O sindicato faz toda essa orientação para que ele procure um profissional da área contábil, tire o CNPJ, abre-se uma conta bancária e a conta bancária ela só é movimentada no período de vigência daquele síndico, que tem alguns condomínios têm eleição de 6 em 6 meses, outros de ano em ano, e no máximo de 2 em 2 anos, ele podendo às vezes ser reeleito. Mas é importante ter o CNPJ para fazer a movimentação financeira do condomínio. Tá vendo a complexidade? Exatamente isso que eu ia falar. Gente, infelizmente o nosso tempo já esgotou, mas a gente promete, no sábado que vem eu volto com o Dr. Carlos pra gente continuar essa conversa, porque é de extrema importância que você, que ainda não se deu conta da complexidade de estar num condomínio, que você finalmente tire as suas dúvidas e saia daqui convencido de que realmente isso necessita. E lembrando que no dia 23, uma terça-feira, na OAB de Governador Valadares, nós teremos o primeiro seminário Condomínios na Prática, que a gente vai estar falando sobre tudo isso, de graça, tá? É só fazer inscrição lá pelo Simpla. Doutor Carlos, as considerações... Doutora, acompanhe o Sindicom através das redes sociais. E é importante estar associado para poder pegar todas as orientações. Muito obrigado pelo convite e até breve. E parabéns. Muito obrigado. Olha, a última dica para você, Jornal do Síndico também, que é parceiro do Sindicom. Isso. É muito bom, do meu amigo Márcio Paranhos. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.